Olá, bom dia, meus queridos, a graça e a paz de Jesus, amém? Então vamos lá com mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Mas antes eu quero agradecer ao pastor Júlio de Simone pela maravilhosa aula que ele ministrou para nós. Agradecer ao irmão Ronaldo, pela aula que também foi muito boa, né? É muito gostoso quando você tem a oportunidade, como nós temos, de ouvir outras pessoas ministrando as aulas da IBD. E graças a Deus nós temos na nossa igreja pessoas capacitadas e pessoas que se dispõem cada dia mais a estar ministrando. Semana que vem teremos um outro irmão ministrando a aula, já convidei ele já aceitou, já está se preparando, mas a nossa aula de hoje se encontra a aula de número 8, o desafio da unidade em Cristo. O desafio da unidade em Cristo. Como eu já disse, é a aula de número 8. E nós vamos estudar a carta de Paulo aos Efésios, o capítulo 4. O nosso textual se encontra no capítulo 13. Efésios 4, versículo 13, que eu vou estar lendo para você agora, que diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemo-nos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Olha só o nosso desafio nesta aula, é trabalharmos a questão da unidade como corpo. E o autor da revista, ele vem trabalhando para nós assim situações que nós vamos vivenciar nesse capítulo, né? A primeira é que fala assim que existem vários tipos de igrejas, né? Igrejas históricas, como é o nosso caso, como somos batistas, nós somos uma igreja histórica. Tem igrejas contemporâneas, existem igrejas renovadas ou carismáticas, igrejas que são mais abertas, né? Mas o que nós precisamos entender que, independente de sermos históricos renovados, nós somos corpo de Cristo. E quando Paulo escreve aos Efésios, ele tem em mente trazer a eles essa unidade que aos poucos, se nós não nos apercebermos, ela vai se perdendo com o tempo. Então precisamos estar atentos para que a unidade do corpo ela seja evidente para as pessoas. Essa era a preocupação de Paulo, era a preocupação de Jesus Cristo, que ele sempre dizia para nós: eu e o Pai somos um, mostrando que existia uma unidade. Precisamos trabalhar essa unidade entre nós, para que a igreja do Senhor Jesus, ela se torne uma igreja vitoriosa, ok? Então, eu vou dar um minutinho aí para que você pegue a sua Bíblia, para que você pegue a sua revista da EBD, e nós vamos fazer um passeio agora em Efésios capítulo 4, estudando sobre a unidade do corpo de Cristo. Então vamos lá. Voltando para a nossa revista, né? O desafio da unidade de Cristo, o autor da revista ele nos propõe alguns pontos que nós vamos estar trabalhando agora. O primeiro ponto é: o desafio da unidade está no fato de um andar digno.
Isso se encontra em Efésios 4:1, que eu vou estar lendo com vocês agora. Você tem aí na sua revista, mas eu vou estar lendo aqui na Bíblia. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Olha que interessante. O andar digno. Paulo está convocando os irmãos de Éfeso a um andar digno. E está convidando eu e você para a mesma caminhada. O andar digno é buscar unidade de vida. E esta vida depende do quê? Das nossas escolhas. Nossas escolhas revelam o nosso caráter. Olha que interessante. Eu dei muita aula para jovens e eu sempre trabalhava essa questão de escolhas. E para nós que somos adultos, que somos maduros, essas escolhas também têm uma influência muito grande. O mais importante é, na questão de escolha, não é onde a pessoa vai, quando é obrigada a ir, mas onde ela vai quando pode ir aonde quiser. Isso existe uma diferença. Quando você é obrigado a fazer uma coisa, a ir a determinados locais, né? E quando você tem liberdade de escolha, você pode ir em qualquer lugar que você queira, né? Isso aí vai determinar o seu caráter. Vai mostrar que você tem ou não uma vida digna diante de Deus. Isso vai depender das influências do seu meio. As influências, elas são inevitáveis e muitas vezes duráveis. Mas o andar está expresso em toda a nossa atividade. Tudo que fazemos precisa ter dignidade. O segundo ponto que o autor da revista ele trabalha para a gente, o desafio da unidade está na compreensão de que ela pode ser vivida em meio à diversidade. Efésios 4:11, que diz assim: Ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres. Só até aí. Então a diversidade na igreja, no corpo de Cristo existe. E a diversidade ela não é para espantar. A diversidade existe para unir. Ser diferente é belo e atrativo. Ser igual, fazer tudo igualmente, muitas vezes acaba se tornando monótono e até chato. A beleza da vida é que as pessoas são diferentes, mas quando elas têm o mesmo objetivo de chegar ao mesmo local, não importa se é minha vontade ou se é sua vontade. O que importa é que nós vamos chegar ao objetivo final. É na diversidade que o Espírito Santo trabalha, promovendo edificação da igreja. E é interessante que quando a gente vê essa diversidade, quando fala assim, ó, chama uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelistas. Eu, como trabalho na área da mecânica, alguns que acompanharam o meu Face, eu coloquei na terça-feira duas pecinhas que eu fiz no torno mecânico. Aquelas peças são partes de uma máquina que vai fazer o invase do álcool gel. E aquilo são bicos por onde o álcool vai passar e vai para as garrafinhas de álcool gel. Mas sem aqueles bicos, sem que aqueles bicos encaixem um no outro, que existe uma rosca interna, uma rosca externa, que rosqueado eles se fecham, tem uma vedação entre eles. Sem aqueles bicos, a máquina ela não funciona. A máquina pode estar com a parte elétrica, a parte mecânica, tudo perfeito, mas se faltar aquela pecinha,
a máquina não funciona. E assim é o corpo de Cristo. Cada um tem uma função, cada um tem um, um dever e um talento que foi dado por Deus. Para quê? Para que o corpo seja edificado. E o corpo é quem? A igreja. Entendendo, e você não pode esquecer que a igreja não são as paredes. A igreja são pessoas. E o Cristo é o cabeça do corpo. Então, a diversidade existe exatamente para que se viva em unidade. Assim como uma peça de uma máquina, sem ela não dá liga, na igreja também. Se você tem um dom, se você tem um talento, você precisa desenvolvê-lo para que ele seja bênção para toda a igreja, para todo o corpo de Cristo, para que haja ali uma unidade. Então, você que me ouve, você é muito especial. Talvez você não saiba cantar, talvez você não saiba pregar, mas você sabe dar um carinho, um amor. Uma vez eu estava falando para as irmãs na sala que muitas vezes o talento que Deus te deu foi de recepcionar. E às vezes quando você chega na igreja ali, você recebe um bom dia, recebe o folheto da mão da irmã com amor, com aquele sorriso. Isso é dom, isso é fazer parte. Talvez você ache assim, mas é tão pouco, pastor, o que eu faço. Mas sem esse seu pouco que você realiza na igreja, a igreja ela vai ficar deficitária. Uma área vai ficar com problema. É quando no nosso corpo, nós temos alguma coisa no nosso corpo, entra uma ferpa no dedo da gente, enquanto a gente não tira aquela ferpa de madeira ou pode ser de ferro, é uma ferpa pequenininha. Mas enquanto não tiramos ela, ela nos incomoda. Por que ela incomoda? Porque ela não faz parte. Então, tudo que é diferente, às vezes a gente estranha. Mas todas as pessoas, elas são importantes no corpo de Cristo. E eu quero que você guarde isso no seu coração. Que você não é igual a mim, você não é igual ao pastor Eliakim, você não é igual ao irmão Ronaldo, não é igual A ou B, mas você é especial e você é essencial, porque você tem um talento que eu não tenho, você tem um dom que eu não tenho, e a gente acaba se completando. Amém? Daqui a pouco tem a próxima parte. Então vamos lá. O desafio da unidade tem como exemplo a estatura de Cristo. Está em Efésios 4, versículo 13, que diz assim para a gente, eu vou ler na minha Bíblia aqui, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha que lindo assim, até que todos cheguemos à unidade de fé. Então, quando nós entendemos que a diversidade ela existe para criar em nós a unidade, nós vamos entender que o vigor espiritual consistente, duradouro e inegociável. Então, isso é fruto de uma maturidade. Dando continuidade ao que nós estávamos falando sobre o coração endurecido, como o texto diz aqui no versículo 18, algumas pessoas eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida com Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Então, quando o coração da gente se endurece por circunstâncias adversas, circunstâncias da vida,
eu costumo dizer que o sol e a chuva vêm sobre todos, sobre o cristão e sobre o não cristão. E algumas pessoas, pelas situações da vida, por escolhas erradas, acabam deixando que seu coração fique endurecido, vire uma pedra, fica um insensível. E quando acontece isso, o que a gente acontece? Nós não conseguimos mais sofrer, não sentir dor, não conseguimos sentir tristeza, perde todo o sentimento. O resultado disso, o que é? Entrega-se a toda dissolução, comete toda impureza, conduta ultrajante, sem qualquer preocupação com padrões. Deus pode sentir tristeza por alguma coisa que fazemos. A palavra tola também ofende a Deus. Negar na prática o significado da presença santificadora em nós, amargura de espírito, ressentimento, recusa de uma reconciliação, traz cólera, ira, o ódio persistente, a irritação, a agressividade, né? São coisas que nos afastam do nosso Deus. Então, quando nós entendemos que o corpo de Cristo ele precisa que tudo isso seja combatido, e como combater isso? Sendo compassivo e praticando o perdão. Então, para a gente concluir, unidade é um grande desafio, mas é o distintivo real do crente. O que nos identifica como discípulos de Jesus é exatamente sermos assim, como Jesus e o Pai, num mundo que prega isolamento, a intriga, o ódio, a ambição, o ressentimento, o rancor. A Igreja do Senhor Jesus surge por ordem divina para viver a diferença de relacionamento numa unidade santa, sábia, coerente. E tem aqui algumas dicas que o autor nos dá para a gente viver essa unidade, preservando e enfatizando na vida os valores do reino de Deus, tendo o entendimento de que o fato de ser diferente não pode impedir de viver a unidade. Desenvolver a unidade tendo Jesus como a perfeição a ser buscada. Eu, quando estava preparando essa lição, eu me lembrei de um fato ocorrido comigo numa igreja alguns anos atrás. O irmão me procurou dizendo assim que ele não podia fazer certas coisas na igreja porque ele era muito pobre, era muito simples. E eu falei para ele assim, olha meu querido, então a gente tem um problema maior, porque eu, além de ser pobre e ser simples, eu sou negro. Mas você não me venha com essa desculpa não, porque se eu estou na liderança da igreja e sendo negro, sendo pobre, você não está porque você está se colocando numa condição de inferioridade que não existe. E muitas vezes é assim. A gente coloca nos outros uma culpa que é nossa. Por nós não entendermos que nós somos resgatados das trevas e trazidos para a maravilhosa luz de Jesus, e que todos nós temos algo a contribuir para a unidade e o crescimento do reino de Deus. Então, meu irmão, que essa lição de Efésios 4 venha abençoar a sua vida
abençoar a sua família e trazer unidade para a nossa igreja e para o corpo de Cristo, que é o principal. Amém? Um bom domingo, que Deus abençoe a todos vocês.